Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência, beijo, um abraço para você em toda a região. Nosso convidado de hoje é o Rui Rego, que é arquiteto formado pela Universidade Brás Cubas de São Paulo e com equivalência na UTL, a Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. E o Rui Rego vem falar um pouquinho mais sobre arquitetura, os problemas e as soluções da nossa arquitetura brasileira e também um pouquinho, da arquitetura mundial. E aí, Rui, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, Maravilha. Há alguma diferença entre o que é ensinado sobre arquitetura aqui no Brasil e em Lisboa? Então, a diferença é... A arquitetura, existem várias escolas de arquitetura. Na Europa, você tem algumas escolas que são mais técnicas, que partem mais para uma arquitetura barra engenharia, que você tem bons conceitos da estrutura. E existe uma escola, que é basicamente a escola italiana, que é uma escola mais dedicada à arte da arquitetura. Eu sou mais virado para a arquitetura enquanto objeto calculado, um objeto pensado. E depois, nessa parte chamada de plástica da arquitetura, deixaria para um outro profissional, provavelmente, que seria um complemento do arquiteto, que poderia ser um arquiteto de interiores, um decorador, alguma coisa assim. Legal. Você é um especialista na questão de classificação elétrica, E eu gostaria de saber, energética. Eu gostaria de saber exatamente o que é a classificação energética e qual é a importância dela nas nossas vidas, por exemplo. Então, é assim, o Brasil passou quase todo o seu, dos últimos 20, 25 anos sem o problema energético. Jamais a gente pensou que os grandes rios iam estar secos, Nós nunca pensaríamos que íamos pagar, que chamam de bandeira vermelha na sua conta de energia. Por quê? Porque hoje a energia está sendo produzida através das duas centrais nucleares, que é a Angra 1 e a Angra 2. A Angra 3 não está terminada, E a outra parte de energia que a gente está consumindo aqui, ela vem da termoelétrica, A energia produzida através da água, que é a energia hidrelétrica, ela está difícil porque não existe a matéria-prima, que é a água, Então, é assim, na habitação, seja ela unifamiliar ou coletiva, nós temos que pensar o quê? Como você vai vivenciar aquele espaço que você construiu, gastando o mínimo de energia possível. A energia tanto é o quê? A energia para você usar o espaço, para você refrigerar o seu alimento em geladeiras, para você refrigerar o espaço através de um sistema de ar-condicionado, para você iluminar o espaço através da iluminação. Então, tudo isso, a classificação energética do que você construiu é importante. Hoje, na União Europeia, o que nós temos? Nós temos a classificação energética da habitação. Então, o que entra na classificação energética da habitação? É um gráfico parecido com esse aqui do Brasil, que está nos eletrodomésticos, que você tem classe A, B, Na habitação na União Europeia começa em A, A e B. Para obras novas, você pode, a classificação energética pode ir até B. Então, como é executado isso aí? Nós fazemos um projeto, o projeto é enviado com plantas, cortes e fachadas para a Agência Nacional de Energia, chamada ADENE, em Portugal é ADENE, em www.adene.pt, que é o site. O projeto é enviado, esse projeto é analisado. Como é que ele é analisado? Paredes perimetrais, como elas são construídas? Parede perimetral, essa parede que depois do lado de lá já é o exterior. Então essa parede tem que ser dupla, com isolamentos no meio. Como é que é a sua esquadria? A esquadria não pode ser em alumínio, porque o alumínio é bom condutor. Então, por exemplo, lá você não poderia ter uma janela de lata, essa de chapa que existe aqui, de uma marca muito conhecida, Porque você tem uma transmissão térmica. Você, com uma janela de chapa, como eu digo, você frita o ovo do lado de dentro
Aí você tem uma transmissão térmica. Então, se você tem uma janela dessa e você tem um aparelho funcionando, ele está tentando combater aquele calor que está entrando. Então é uma briga violenta. Eu sempre falo, como a gente falou antes de começar o programa, que eu considero a casa, a habitação, o prédio, é como uma geladeira. Uma geladeira que tem boas paredes, né? Parede com isolamento em XPS, com uma boa borracha, uma boa vedação, você tem uma boa classificação energética dessa geladeira. Se você vai comprar uma geladeira com classificação B, você sabe que você vai gastar mais, né? Então tudo isso aí, então o que conta? É o que você vai produzir de energia, seja eólica ou energia solar na sua casa, através de painéis fotovoltaicos, que você vai armazenar em baterias. O excesso você vende para a rede pública. Na Europa você não pode consumir aquilo que você produz. Se você, na sua casa... Em termos de energia. Em termos de energia. Se você tem painel fotovoltaico, você está produzindo energia, você vai armazenar, você tem que botar essa energia na rede pública. Aí você está consumindo da rede pública, você faz a contabilidade no fim do mês. Quanto você forneceu e quanto você gastou. Se você gastou menos do que você forneceu, eles pagam a sua parte. Entendeu? Então, me parece que aqui no Brasil você pode consumir diretamente lá das... Sem haver a necessidade de comunicação. De comunicação. Lá você tem que comunicar. O que mais? Você vai produzir a sua água quente através de painéis solares, né? Sejam painéis solares que o que está agora se usando é o painel solar, que é o tubo a vácuo, que é altamente eficaz. Aí você tem outros sistemas. Tem vários sistemas. Você está falando uma coisa bastante interessante, que muitas pessoas vivenciam isso no dia a dia em casa. Como, por exemplo, a pessoa instala uma veneziana, né? Certo. Igual você estava falando aí, e instala um ar-condicionado. Em dias mais quentes, evidente que essa veneziana, ela, né, fica com um calor durante o dia desse sol, né? E à noite ela permanece quente. Permanece. Naturalmente. E uma outra situação também são as telhas de amianto. Então, a telha de amianto que ela já proporciona um ambiente de muito calor. Então, e aí adianta colocar um ar-condicionado, somente vai gastar mais energia. Você vai tentar combater. A telha de fibrocimento, como você falou, essa semana eu estava ouvindo aqui no Brasil, a legislação brasileira já está proibindo o amianto na telha de fibrocimento em alguns estados. Eu não sei porque já não fizeram no Brasil todo. Então, estado de São Paulo já não pode colocar o amianto, porque é altamente cancerígeno. Sim. Então, mas independente disso, você colocar um sistema de cobertura ou um sistema de fechamento das janelas em material que não seja devidamente isolado, você vai tentar combater através do seu ar um sistema que está produzindo calor também. Então é a mesma coisa, por isso que eu falo bastante da geladeira. Isso aí é a mesma coisa que você tem uma geladeira em casa, muito boa, mas a borracha está estragada. Então é assim, o motorzinho lá atrás está tentando combater o ar quente que está entrando na geladeira. Então ela fala assim, mas pera, então eu estou aqui com quantos graus? Não, eu tenho que continuar trabalhando. Aí o dono não troca a borracha da geladeira, entendeu? Então é mais ou menos isso. O ar-condicionado está funcionando, acontece muito aquele efeito estufa aqui. À noite você vê as pessoas fora de casa, porque está mais calor dentro de casa do que fora. Então é assim, o sistema construtivo é errado. Quando você tem isso, alguma coisa está errada. Outra coisa... Existem pisos também que são mais quentes que outros? Não, o piso é assim, o piso é praticamente neutro, ele vai pegar a temperatura que você tiver dentro de casa. Se o calor se você tiver uma temperatura alta, ele vai ficar quente. Ele é uma coisa que ele adquire a temperatura ambiente. Agora, o que é errado também é você construir com o tijolo maciço. O tijolo maciço, ele absorve o calor e ele continua liberando aquele calor para o interior da sua casa. Então, esse fenômeno se chama inércia térmica. Então, a gente deve construir com o tijolo furado. Que é a lajota, conhecido aqui na nossa região como lajota. Ou o tijolo furado, que aqui chamam de tijolo baiano, que é o furado, aquele tijolo furado. Você faz uma parede com tijolo maciço, você só vai fazer com tijolo maciço, aquele tijolo pesado, quando você quer fazer o forno de pizza,
Por quê? Porque como é que é? A necessidade de absorver e permanecer com calor. E permanecer, porque quando você vai assar o seu cabrito lá dentro, o que acontece? Você bota o fogo, a lenha, né? Aí você faz o que? Limpa. Aquele tijolo lá dentro, ele continua quente por horas, né? Horas. Agora, dentro das casas, a gente não quer isso aí. Então, vamos evitar... Isso tudo, no final, pode gerar uma economia no bolso do próprio consumidor. No bolso e o bem-estar. Além da economia, o bem-estar da pessoa. Isso aí é importante, né? Que é a qualidade da habitação. Agora, em Curitiba, Rui, a gente percebe que é uma cidade que foi planejada, né? Pouco melhor que as outras capitais do país, em termos de arborização, em termos de ambientação, né? Por que há essa diferença e essa conscientização em Curitiba e não há em outras cidades? Assim, o interessante, que quase viu, Santiago, me leva a crer que as cidades, elas deveriam ser, então... geridas por arquitetos, porque a pessoa que implantou todo esse sistema foi o arquiteto Jaime Lerner. O arquiteto Jaime Lerner, que foi prefeito e governador. Então ele implantou uma série de medidas de limpeza, através da troca de material que era coletado, aí a troca, acho que era por leito, alguma coisa. Então, foi feita essa coisa. Implantaram aquelas linhas de transporte coletivo, né? E uma série de coisas. Que é o mais moderno do Brasil. São linhas exclusivas, né? São Paulo, me parece que agora tem umas linhas exclusivas só de ônibus, né? Em São Paulo. Então, estão tentando implantar. A Prefeitura de São Paulo está tentando implantar muita ciclovia, né? Ciclofaixas e não sei o quê. Eu acho que o caminho das cidades é por aí, né? Quanto mais arborização, melhor conforto térmico. Porque se você tem conforto térmico, o que acontece? Você vai permanecer na rua, você gosta de circular na rua. Se você anda num ambiente quente, você vai tentar não circular naquela rua, né? Então eu noto bastante que aqui em Araras, por exemplo, quando o cara vai abrir uma loja, a primeira coisa que ele faz é cortar a árvore em frente da loja. Porque a árvore vai atrapalhar a fachada da loja, quer dizer, então, né? Já faz errado, né? Já começa errado, né? Entendi. Legal. Nós vamos para o rápido intervalinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta, né, com o Rui Rego trazendo mais informações do arquiteto, falando sobre a temperatura, né, dos ambientes, da sua casa, do seu comércio, da sua indústria. Tudo isso daqui a pouquinho, tá? Olá pessoal, eu sou o Santiago Lourenço e esse é o Maxwell Colombini. E agora nós estamos também aqui na Rede TVI com o programa Facilita Araras. Um programa na área tecnológica, voltada na área de engenharia e agronomia, principalmente a você, telespectador. Todas as terças às 19h30, com reprise aos sábados às 16 horas. E nos vemos lá. Conheça os serviços da SAEL, Engenharia Elétrica, Projetos e Assessoria Técnica. A SAEL oferece projetos de rede de distribuição elétrica, iluminação pública para praças e jardins e acompanha a sua obra do início ao fim. A SAEL possui projeto de sistema de proteção contra descarga atmosférica e estudo de proteção sobre corrente de média e baixa tensão. Os profissionais da SAEL fazem análise sobre a conta de energia elétrica e prestam orientação técnica para construtores e prestadores de serviços. Projeto elétrico para residências, comércios e indústrias é com a SAEL. Rua Consolação 277, Belvidere, Araras. Fone 3351-2530. De volta com o nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Um beijo, um abraço a você, obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela companhia aqui no nosso programa, tá? Nosso convidado de hoje, o arquiteto Rui Rego,
né, que é formado na Universidade Brás Cubas, em São Paulo, com equivalência na UTL, a Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. E ele está falando aqui, né, e falou para mim no intervalo também, sobre alguns métodos de isolantes térmicos, né? E ele estava falando que na Europa, né, muitas vezes se faz, né, paredes com... aqui na nossa região, muitas vezes a gente chama de lajota, né? A lajota deitada ou a lajota em pé. E eu gostaria que... E eles chamam de tijolo, né? Tijolo furado. Tijolo furado. E eu gostaria que você pudesse falar desse isolante térmico e acústico. Como que é feito na Europa? Então, as paredes perimetrais lá, elas têm um total de espessura de quase 42. 42 quase para uma 42 para uma parede externa. Seria parede o equivalente a dois tijolos furados ou duas lajotas deitadas. Então ela é executada como um tijolo, leva um espaço, leva uma placa de EXPS, que é um pouquinho mais compactado que o EPS é o isopor. Isopor é uma marca, né? Então é assim, e leva outro tijolo. Então a somatória disso aqui, mais o reboco de um lado e do outro, dá quase 42. Uhum. E outro pormenor, viu, Santiago? Na colocação da parte de colocação de janelas, quando você tem o peitoril aqui em cima, quando você chega na cota da janela, você pega o peitoril. A pedra, né? Uma pedra. Sim. Que tem do lado de fora a pingadeira, né? Sim. A soleira. Não, a soleira é de porta. Pingadeira, peitoril é de janela. Sim. Então, esse peitoril não é uma pedra única. Então, são duas pedras separadas, aqui no meio você preenche com PU, poliuretano. Então, qual é o objetivo da construção? É você não ter transmissão térmica. Então, tudo aquilo que você faz para romper essa transmissão térmica, você vai ter uma boa classificação energética da sua casa. Então, tudo aquilo que conduz o calor ou o frio do exterior para o interior, você tem que botar o que a gente chama de ruptura térmica. Isso funciona na esquadria, nos vidros. Isso é feito nas paredes que batem o sol? Não, ou não em todas as paredes? Nas paredes perimetrais, do perímetro da casa. Todas inclusive elas. Internas também? Não, internas não. Internas você se preocupa mais com a acústica. Internamente, principalmente na área íntima da casa, a gente se preocupa mais com a acústica. Quando a parede é executada em placa de gesso cartonado, a gente usa duas placas de um lado, duas do outro, e o centro dessa parede interna é com a lã de rocha, chamada em inglês é rock wool. Então leva a lã de rocha. Então isso aí já não é tão térmico, tem propriedades térmicas, mas ela é mais acústica. A lã de rocha, você conhece, ela é mais acústica do que térmica, né? O objetivo dela é a parte acústica. Legal, isso é bastante diferente, né? Então, dos meios atuais. Aliás, no começo de uma construção, por exemplo, você vai gastar um pouco mais. Só que uma casa não é feita para durar 10 anos, né? Então, é assim, e sim para durar 40, 50 anos até com certeza. Que se faça uma nova situação na casa. Então, nesse tempo todo, você já recuperou o dinheiro investido. Isso aí é mais ou menos o que está acontecendo com a parte da iluminação hoje. Hoje o Brasil e o mundo, né, lançou a lâmpada de LEDs. A lâmpada de LEDs que vai quase que substituir a econômica, a compacta, né? Sim. Então, porque a incandescente parou de fabricar. Sim. Então o que acontece? Você vai comprar uma lâmpada de LEDs para sua casa, você paga um pouco mais caro. Só que você tem o quê? Tem uma vida útil de 3 a 15 mil horas. Né? Então é assim, e outra coisa, ela não produz calor. A lâmpada de LEDs, ela não produz calor. Se você tiver um sistema de ar-condicionado, você está contribuindo para ele ser mais eficaz. Enquanto que na incandescente... Na incandescente, essa aí já parou, o Brasil parou, ela produz calor, ela tem uma vida útil curta, né? A outra que estava substituindo era a compacta fluorescente, que também ainda hoje se usa, mas hoje em dia é quase tudo em LEDs, né? Agora, o seu trabalho, ele visa também aproveitar o máximo de recurso natural possível. O máximo, a gente tenta aproveitar o máximo dos recursos naturais que estão lá fora gratuitamente. Que a gente estava falando contigo, Santiago. Tudo que está lá fora está de graça. Então, o que dá? Você está pagando o que está dentro da sua casa. Tanto no calor, tanto para esfriar o ar, como no inverno para você esquentar o ar. Então, isso aí é pago. Você está pagando para iluminar o espaço.
Então lá fora não, lá fora existe e existe lá fora de graça. O que a gente tem que fazer na construção? É barrar o que existe lá fora para não afetar o nosso interior, que você está pagando por ele. Sim. Basicamente esse é o conceito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vê que esse é um momento até muito difícil na questão imobiliária do país, em razão dessa crise econômica, a crise de identidade política, e a gente percebe uma certa oscilação no mercado imobiliário, né? Como que você vê esse atual momento? Então, o atual momento me parece o seguinte, eu tenho conversado com alguns construtores, de pessoal que produz para vender, provavelmente o mercado imobiliário vai fazer uma grande transformação. Eu fiz meu mestrado em Lisboa em arquitetura da habitação. O que nós encontramos na Europa é que basicamente todo o capital é investido na construção do imóvel. Tudo aquilo que você tem no térreo, como várias piscinas, vários salõezinhos de ginástica, uma série de coisas, alamedas, uma série de coisas, são itens que dão muita despesa no condomínio, que esse dinheiro poderia ser aplicado na execução, na construção do edifício, melhorando o seu método construtivo. Se você vai investir, então na Europa é normal você ter uma portaria com o código, muitos dos prédios não tem nem porteiro, você tem segurança, mas através de sistema eletrônico, e o térreo não tem basicamente nada. Então tudo isso que você está investindo aqui, com um clubinho embaixo, mesa de não sei de quê, área de não sei de quê, de aniversário, um monte de coisa, piscina, raia, campo de joguinhos, não sei o quê, tudo isso, aí acredito que a tendência seja essa, é você reduzir ao máximo essa área social, coletiva, no térreo, para você então, enquanto investidor, construtor, você vai pegar e investir na qualidade do edifício, com esquadrias em PVC, vidros duplos térmicos, uma boa parede de execução, uma laje que você não fica ouvindo o vizinho ou de cima andando, né? Nem o gato, nem o cachorrinho andando, você consegue seguir andando, né? Sim. Uma série de coisas, tubagens, o vaso sanitário. São coisas fundamentais. Fundamentais, que deveriam ser. Acontece que antigamente, eu acho que ainda muita gente se enche e gosta muito de olhar aquela parte do térreo, mas está se esquecendo que aquilo vai custar muito caro mensalmente, né? A manutenção dessas áreas aí. Então, se você tira dali do térreo e traz para o próprio apartamento. Para o próprio apartamento, na construção do apartamento. Na edificação. Na edificação, com qualidade. Aliás, o que a CDHU tem feito, né, naturalmente, são prédios que onde um anda sobre a laje e o de baixo escuta. Um grita, viu, cadê a cebola, meu amor? O de baixo ouve, né? Dizer, e outras coisas mais. Então, Quer dizer, falta um pouquinho mais de um aprimoramento. Aprimoramento, nessa investimento na qualidade da construção, né, Santiago? Agora, a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, né? A gente viu que houve uma recuperação econômica muito rapidamente, né, com relação àquele país. E hoje nós vivemos aqui uma crise econômica que também tem aspectos imobiliários. Você acredita numa recuperação rápida da economia nesse país? Eu costumo brincar, porque agora estaria na hora, assim como os brasileiros levantaram, né, o mercado imobiliário no sul dos Estados Unidos, na Flórida. Não sei se você sabe que na bolha imobiliária, em 2008, as empresas americanas elas saíram da crise através do investimento brasileiro em apartamentos na Flórida. Foram os brasileiros que tiraram as empresas da crise. Eu até costumo brincar, porque agora estava na hora dos americanos virem investir aqui. Exatamente. E levantar esse mercado imobiliário brasileiro. Exatamente. Né? Então eu acredito, essa crise imobiliária está acontecendo na Europa também. Essa aí foi uma das razões que a gente abriu o escritório aqui. A gente continua com o escritório lá fora, que ficou lá uma arquiteta, e aqui a gente veio abrir, porque precisamente porque a Europa estava com uma crise tremenda. E como sair disso? Agora, como sair disso?
Acontece que países como Portugal, por exemplo, que tem uma população de 10 milhões, no meu mestrado foi citado muitas vezes pela secretária da Habitação, a engenheira que colaborou no nosso mestrado, em que a construção ela está para 30 milhões de habitantes. Então você tem houve uma superprodução de habitação para uma baixa população. Isso aí é que está o perigo. Então eu não sei como é que está esse mercado imobiliário agora. Qual é o recado que você deixa, Rui, para os estudantes que estão nas universidades hoje e aqueles que estão iniciando agora, depois de formados? Então, assim, o meu recado é que hoje através da internet, você tem toda a possibilidade de se atualizar através do que está acontecendo no mundo tecnologicamente avançado na construção civil. Então, o projeto, a arte de projetar, isso aí nós aprendemos na escola, nas várias escolas europeias, de que na época da Bauhaus, como projetava Mies van der Rohe, tudo isso já existe. Agora, é projetar e construir com qualidade. Eu acho que o caminho hoje é você projetar o espaço, mas a execução com qualidade construtiva. Esse é o meu recado. Legal. A Associação de Engenheiros e Arquitetos está passando esse presente para você, que é um caderno de anotações agora para 2016. E obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Santiago. Obrigado, viu? Obrigado pela entrevista. Legal. O Rui Rego, arquiteto, que conversou com a gente. E agora o Maxwell Colombini tem um recadinho para a gente. Santiago, voltamos novamente com o nosso 5.194, a nossa lei-mãe, e nós vamos falar hoje do artigo 15 dessa lei. O que ele diz nesse artigo 15? São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo de engenharia ou agronomia, inclusive a elaboração de projetos, direção ou qualquer execução de obra, quando firmados por entidade pública ou particular, com pessoa física ou jurídica, que não legalmente habilitada e praticar nos termos da lei. Ou seja, todo trabalho contratado por você, cidadão, a um pseudo-profissional que não seja profissional, por isso que é importante a emissão da RT. Por quê? Porque qualquer trabalho feito desse, se ele não for um profissional habilitado, legalmente ele é nulo de direito, ou seja, você vai perder esse trabalho feito e você vai ter alguns problemas com relação à justiça e outras coisas mais. Então é muito importante que você pegue e peça a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Obrigado, Maxwell. Nós estamos encerrando por aqui o nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Nos vemos no próximo programa. Até lá.